Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que pudéssemos viver em paz com Ele e desfrutar de todas as maravilhas da criação. Porém, nosso coração foi dominado pelo pecado. Os problemas do mundo passaram a nos dominar e mergulhamos em suas águas profundas. Nos afastamos ainda mais do plano inicial de Deus e perdemos a nossa identidade. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade. Ele nos deu seu Filho Jesus para que pudéssemos olhar para Ele e lembrar da sua criação. Como um Pai amoroso e que nunca esqueceu, Ele nos vê além do espelho, Ele nos conhece por inteiro e se voltarmos nosso coração para Ele, seremos transformados de glória em glória. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, dando-nos a plena identidade com Ele mesmo, fazendo-nos iguais a Ele. E por aí, por razões externas e internas ao ser humano, acabamos saindo de tudo aquilo que Deus criou para nós. Vejam só, Deus nos cria a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nos coloca num lugar chamado Jardim do Éden, também conhecido como paraíso. Um lugar onde tínhamos com abundância tudo aquilo que necessitávamos. Um lugar onde não havia medo, rancor, ódio, ira. Um lugar onde não havia fome, sede, não havia necessidade nem sequer de trabalhar no esforço de depender do trabalho, mas o trabalho era a alegria de cuidar de todas as coisas que ali existiam. Mais do que isso, o Senhor nos deu domínio sobre todas as coisas. O Senhor nos deu domínio sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre tudo o que existe dentro d'água. O Senhor nos deu uma identidade plena com Ele, nos identificou plenamente com Ele e nos fez poder dizer: nós somos a imagem e semelhança do Redentor. Naquela época, Adão e Eva podiam escolher entre pecar e não pecar. Infelizmente, como eu disse, por razões internas e externas. Porque de um lado chega Satanás oferecendo tudo aquilo que eles já tinham. E diz: olha, comam da fruta, porque vocês serão iguais a Deus. Mas nós já éramos iguais a Deus. Não iguais em totalidade, mas iguais na semelhança que Ele nos criou. Mas havia dentro do ser humano um desejo também equivocado e inconveniente de ser mais do que era. E aí deu no que deu. Adão e Eva decidem desobedecer. Paulo, se reportando, não se sabe exatamente quanto tempo depois, mas milhares de anos depois, Paulo se reportando a esse fato, ele diz: olha, todos pecaram, por isso destituídos estão da glória de Deus. Naquele momento nós perdemos a identidade preciosa com Deus. Nós nos afastamos, nós maculamos a imagem e semelhança de Deus, e embora essa imagem não tenha desaparecido completamente, está manchada, maculada, e hoje, infelizmente, nós não somos capazes de não pecar. Hoje, infelizmente, nós vivemos no mundo de atribulações, no mundo com guerras, no mundo com doenças, no mundo com desrespeito, com falta de amor, com falta de caridade, em razão da nossa incapacidade de viver longe do pecado. Nós vivemos num mundo em que, ao contrário do paraíso, em que todos tinham o suficiente, nós vivemos num mundo em que uns têm muito mais do que precisam ter,
e outros não têm nem sequer o suficiente para sobreviver. Nós vivemos num mundo em que o homem parece entregue a si mesmo, tamanho o distanciamento que está da sua identidade com Deus. Mas o lindo dessa história é que nós vimos nessa série que, apesar de tudo isso, apesar de termos perdido a plenitude da identidade com Cristo, da plenitude da identidade com Deus, de termos maculado a imagem e semelhança de Deus sobre as nossas vidas, Deus não desistiu de nós. E ainda lá no paraíso, lá em Gênesis 3,15, Ele já anuncia a primeira profecia acerca de Jesus Cristo na Bíblia, mostrando que Ele enviará alguém que pisará na cabeça da serpente e que ela lhe ferirá o calcanhar, reportando-se à crucificação de Cristo, que embora ferido, ressuscitou e vive para que nós possamos recuperar a nossa identidade perdida. O problema é que no meio desse trajeto, nós vivemos uma vida de altos e baixos em relação a Deus. Ora, estamos lá em cima e muito próximos de Deus, porque estamos vivendo a abundância espiritual. Em outros momentos, nos afastamos e entramos nos abismos de nossa carnalidade e nos afastamos do Senhor e vivemos como se Deus não existisse. Vivemos altos e baixos, ora por causa das estratégias de Satanás, que insiste em usar as mesmas e repetidas histórias, e nós como patinhos temos caído nas estratégias de Satanás, que quer nos oferecer tudo o que nós já temos, e aquilo que só Deus pode nos dar, como se Ele pudesse nos oferecer de fato alguma coisa. Ora, nós também caímos por causa da inconveniência dos nossos próprios desejos, e desejamos coisas que Deus não tem planejado para nós, e nos atrapalhamos na busca do que fazemos, e damos mais crédito a certos desejos do que a próprio Deus. Também em outros momentos, nós nos afastamos de Deus, porque não conseguimos nos irmanar com as pessoas que estão próximas de nós, e nos afastamos de Deus porque João nos ensina que é impossível amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos ao irmão a quem vemos e podemos tocar e abraçar. Deus, portanto, nos chama para vencer essas coisas que nos afastam. Deus envia o seu Filho amado para que nós saiamos desse submundo que nos afasta dele, desse submundo que ora nos é imposto por Satanás, ora pelos nossos próprios desejos e ora pela nossa vontade de sermos estrelas que brilham sozinhas num mundo maravilhoso criado por Deus, mas que nós não queremos, parece que, nos misturar, ou não queremos sentir a dor do outro, não queremos sentir a necessidade do outro, não queremos participar da vida do outro, e aí continuamos nos afogando e nos distanciando de Deus. A boa notícia é que Deus, além de enviar o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, onde teremos a nossa identidade plenamente restaurada com o Senhor, Ele também nos deu instrumentos, nos deu equipamentos, para que possamos, ainda nessa vida, nos aproximar mais e nos manter o mais próximo possível da identidade perdida. Ao perder a identidade, nós nos afastamos da própria glória de Deus. Nós perdemos a vida no paraíso e construímos um mundo esquisito. Um mundo onde cada pessoa luta por si. Tinha até uma música antiga do Titãs, que dizia mais ou menos assim, que era
cada um por si e Deus contra todos. Uma ideia absurda, herética, mas que parece dominar o coração de muitas pessoas que se sentem sozinhas no meio da multidão, porque muitas vezes é isso que se percebe da vida cotidiana, pessoas com sentimento de exclusão. Hoje o tema que eu quero dar a essa mensagem é buscando a identidade única em um mundo de exclusividades. Isso parece até uma heresia social. Falar sobre sermos um no mundo em que cada um quer ser por si mesmo. No mundo em que as pessoas pagam roupas caras para ter exclusividade sobre elas. No mundo em que as pessoas pagam por viagens caras para colocar no Facebook e mostrar que é diferente de todo mundo. No mundo em que cada um quer se destacar, como eu disse antes, como uma estrela que brilha sozinha e que toda a constelação apenas serve para lhe aplaudir. Nesse mundo, Cristo nos chama para falar de uma identidade única, uma identidade com o outro, uma identidade com Ele, uma unidade em torno da pessoa dEle, da vida dEle, dos planos dEle, de tudo que Ele tem reservado para nós. Ele nos chama para abrir mão da exclusividade e viver em unidade. Ele nos chama para viver um amor que manifeste a sua presença, que faça da igreja um lugar onde se veja a presença de Jesus e não um mero palanque político, como alguns filósofos quiseram dizer que a igreja se resume a isso, a uma importante entidade política. Mas eu estava dizendo que o Senhor nos deu instrumentos para essa modificação. Nos deu instrumentos para que vivamos essa unidade e ao mesmo tempo vivamos a expressão do amor que Ele derramou por nós na cruz e vivamos tudo o que Ele espera de nós. A esse instrumento eu vou chamar, aliás, a Bíblia chama de dom do Espírito. Hoje nós vamos falar de unidade da igreja, vamos falar do amor de Cristo, da manifestação da presença do Pai, por meio dos dons do Espírito. Eu queria lhe convidar a abrir suas Bíblias agora, ou a ligar suas Bíblias, em Efésios capítulo 4, onde Paulo fala de uma maneira linda para o povo daquela igreja, exatamente sobre unidade, sobre amor. Ele nos exorta a amar, a viver em unidade, a viver de maneira mútua e apresentando os meios e motivos apropriados para desenvolver essa identidade com Deus. Diz assim então a palavra do nosso Deus, a linda e maravilhosa palavra desse Deus tremendo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Pai eterno e amado, Tu que és tão presente, Tu que és tão próximo, Tu que és tão vivo e tão intensamente envolvido conosco, ouve agora o nosso clamor e fala aos nossos corações. Que a Tua palavra nos penetre profundamente, nos transforme no que precisamos ser transformados. Que a Tua palavra nos sustente, que a Tua palavra nos eleve, para que estejamos cada vez mais perto de Ti. É assim que Te oramos, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, Paulo discorre aí sobre alguns dons, e os dons sempre foram uma coisa muito buscada dentro da igreja. Essa não é a única passagem que Paulo fala sobre dons espirituais, sobre os dons do Espírito. Lá em Romanos 12 ele também fala, lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14 ele também fala, aqui em Efésios 4 ele também fala, e ao longo de todo o Novo Testamento nós vemos a manifestação dos dons do Espírito Santo se revelando nas pessoas, e às vezes em pessoas anônimas, como aqueles que construíram as igrejas, que nós, inclusive a igreja de Éfeso, que nós não sabemos sequer quem fundou, mas com certeza alguém que recebeu o dom do Espírito Santo. Como você sabe, Josemar, que essas pessoas receberam o dom do Espírito Santo? Porque todo aquele que conhece a Jesus recebe de alguma maneira o dom do Espírito Santo. Está prometido, profetizado, proclamado, lá em Atos 1:8, quando diz que ao receber o poder, ao receber o Espírito Santo, descerá sobre vós o poder para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. Recebemos sim, todos nós que conhecemos ao Senhor Jesus, todos nós que nos convertemos um dia, recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo, onde quer que estejamos. E esse dom, esse poder nos torna mais parecidos com Cristo, mais parecidos com Deus. Como assim, Josemar? Como os dons nos tornam mais parecidos com Deus? Os dons nos tornam mais parecidos com Deus porque eles nos aproximam do sobrenatural. Eles nos aproximam daquilo que a ciência jamais explicará, que a filosofia jamais entenderá, mas que a igreja vive na intensidade. A espiritualidade e a presença de um Deus que cura, de um Deus que ressuscita, de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que ensina, de um Deus que exorta, de um Deus que demonstra a sua presença em todas as coisas. Quando nós recebemos o dom de falar em línguas, recebemos um canal direto com o Espírito Santo para nos edificar a nós mesmos. E quando fazemos isso diante da igreja, alguém que recebeu o dom de interpretação vai falar de maneira maravilhosa, explicando o que o Espírito está dizendo. Pessoas que receberam o dom para curar vão até os hospitais e vão orar, e pessoas enfermas vão se levantar. E quantas pessoas desenganadas se levantaram dos leitos de UTIs, porque alguém orou, porque a igreja buscou e porque Deus operou. A ciência nunca vai explicar isso.
a filosofia nunca vai entender isso, mas nós nos aproximamos mais de Deus pelo instrumento, pela instrumentação que são os dons do Espírito. Os dons que não se enganem, todos vocês que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, também receberam no mínimo um dom, mas não receberam todos, porque Deus não quer distribuir dessa maneira tudo para uma pessoa só e pouco para o outro, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que importa, na realidade, é entender por que então nós recebemos esses dons, e em que medida isso nos torna mais parecidos com Cristo. Primeiro Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios 12:7, que cada um receberá a manifestação do Espírito para o bem comum. Recebemos não para nós. Oh, como é especial aquele cara que profetiza. Ele profetiza. Oh, como é especial. Não, ele é apenas uma parte no corpo de Cristo. Oh, como é especial aquele cara que fala em línguas, ele fala tão bem em línguas. Você não entende nada que ele diz e diz que fala tão bem em línguas. Ele é especial demais. É especial, porque ele é uma parte do corpo de Cristo. E essas partes têm que buscar o bem comum, assim como Cristo buscou o bem comum. Cristo não morreu por si, morreu por nós. Cristo não sofreu por causa dos seus pecados, sofreu por causa dos nossos pecados. Cristo não sofreu para se libertar, Cristo sofreu para nos libertar. E Cristo se identifica conosco à medida que recebemos os dons do Espírito, que não nos pertencem, mas que são uma dádiva que vem dos céus, para que usemos em favor de muitos. Aí Cristo retorna a sua identidade conosco, e é dessa forma que os dons nos aproximam da identidade de Cristo, quando nos dispomos a sair desses muros e amar o mundo ao nosso redor. Quando nos dispomos a ir ao meio da rua, evangelizar prostitutas, evangelizar pessoas que passam no meio da rua. Quando nos arriscamos a ir de madrugada nas ruas mais esquisitas de João Pessoa, como os anjos da noite o fazem, para levar edificação e amor de Cristo para pessoas que nunca ouviram falar. Quando pessoas saem pelos hospitais, quando entram nos presídios, quando vão em lugares onde ninguém vai, aí nós estamos nos aproximando de Cristo, porque essa é a finalidade dos dons que recebemos do Espírito Santo: amar incondicionalmente e mostrar quem somos pela unidade do Espírito, e mostrar que não somos nós que estamos ali, mas Cristo, o Senhor e Redentor que nos enviou. Precisamos ver a Cristo em todas as coisas, para que possamos levar Cristo a todos os lugares. Precisamos entender que o Senhor não nos deu dons para nos destacar, mas nos deu dons para servir. Precisamos reconhecer que sem Ele nada somos, porque senão nos tornaremos apenas pessoas arrogantes e sem graça no meio do mundo. Conta-se que uma vez, uma senhora muito humilde e muito crente estava passando fome, passando muita dificuldade. E um ateu arrogante disse: e por que Deus não socorre a ela? E ela disse: o Senhor vai vir em meu auxílio. Você pode não acreditar, mas o Senhor vai vir em meu auxílio. E ela saiu da loja do ateu, sem nada, porque não podia comprar, e voltou para sua casa. E aí, depois, numa armação pública, esse ateu resolveu fazer uma brincadeira. Pegou uma cesta com muita comida, com muita diversidade de coisas, uma cesta que dava para ela passar mais de um mês tranquilo se alimentando, e colocou ali num lugar público, e colocou assim um bilhetinho: esse é um presente do diabo para a senhora. E ela viu, olhou para aquele negócio, pegou a cesta, virou-se para o ateu e disse: meu filho,
Quando Deus quer, é assim, até o diabo obedece. Nós precisamos entender que é assim mesmo. Nós precisamos entender que essa é a visão do crente, que Deus estará usando a quem Ele quiser para fazer o bem que Ele se propôs a fazer. Porque, meu irmão, minha irmã, vou dizer uma coisa: Cristo não morreu para você enricar, Cristo não morreu para você prosperar, Cristo morreu para você ter vida eterna e nada mais do que isso. O que vier veio. Se Deus te abençoa com riquezas, amém, coisa maravilhosa, mas esse não é o propósito de tua vida. Se Deus te abençoa com coisas maravilhosas, amém, mas o propósito da tua vida é caminhar para a eternidade. E nesse caminho, meu irmão, nesse caminho, tudo, presta atenção, tudo o que você recebeu é dom de Deus para o bem comum. Então não se negue, não seja arrogante como o nosso ateu, porque em qualquer momento você pode ser envergonhado por ser um cristão que não usa os seus dons para o bem comum. Vamos ao texto. Quando Paulo diz assim aos Efésios: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esses 3 primeiros versículos, que Paulo começa a abrir o diálogo com os Efésios sobre os dons a que ele vai se referir mais à frente, chamam a atenção para algumas características que o povo de Deus precisa ter, que nós precisamos ter, tanto precisamos ter como igreja, quanto precisamos ter como seres humanos em qualquer lugar que estejamos. Aqui, Paulo nos insta a termos docilidade, humildade, paciência e longanimidade. São características da própria identidade de Cristo. São características presentes na pessoa de Cristo que Paulo nos convoca a trazê-las para a nossa vida, para o nosso ser. Se nós queremos nos identificar com Cristo, Paulo diz: comecemos por aqui. Por quê? Os dons espirituais que nós recebemos e que nos identificam tanto com Cristo, em primeiro lugar, servem para manifestar a presença de Deus no corpo de Cristo sobre a terra. Uma igreja que não manifesta a presença de Deus não é igreja. Uma casa que não manifesta a presença de Deus não é uma casa de Deus. Um cristão que não manifesta a presença de Deus não é um cristão. Nós recebemos o dom de Deus, nós recebemos a identidade com Cristo para manifestar a presença dele em nossas vidas. E eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, tem muita gente por aí pregando que a presença de Deus em minha vida é medida pelo preço do relógio que eu coloco no meu braço, pelo tipo de carro que eu ando, ou pelo apartamento que eu moro. Mas o que a Bíblia diz não é isso, não. A presença de Deus é manifesta na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, pela humildade, pela paciência, pela longanimidade, pela docilidade, pelas características que nos fazem parecer com o nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. É isso que nos faz mostrar a presença de Deus. E eu digo sem temor, sem medo de estar errado, se não estamos mostrando a presença de Deus em nossas vidas, alguma coisa de errado está acontecendo com o nosso cristianismo. Os dons que recebemos de Cristo, as características que recebemos de Cristo, a identificação com Cristo,
é necessariamente a manifestação da presença de Deus no corpo de Cristo ainda sobre a terra. É aqui, gente, que nós fazemos coisas que são estranhas. Nós perdoamos o imperdoável. Nós amamos os excluídos. Nós damos os nossos bens. E que coisa mais estranha para o mundo. Minha família até hoje me critica porque eu dou o dízimo. Até hoje não, porque da última vez que vieram me criticar há um tempo atrás, eu disse, meu irmão, você gasta muito mais do que 10% do seu salário em cachaça. Eu dou para a igreja, quem é que está fazendo melhor? Né? Aí se cala certas bocas, né? Mas parece estranho, né? Parece estranho pessoas dedicarem seu tempo para Deus. Parece estranho pessoas dedicarem horas de sua vida para ir servir a outras pessoas que talvez elas não encontrem nunca mais. Parece estranho as pessoas amarem aquelas que lhe feriram. Parece estranho uma mulher que perdoa o seu marido adúltero. Parece estranho um pai que abraça um filho drogado. Parece tão estranho chorar no ombro de um amigo que lhe traiu. Parece tão estranho essa vida que alguns filósofos endoidaram do cabeçote como Nietzsche, sem saber o que dizer e dizendo que o cristianismo inverteu os valores, quando na verdade essa identidade com Cristo trouxe a verdadeira noção dos valores. É assim que a igreja manifesta a presença de Deus. É quando ela age como Deus espera que ela haja. É quando ela se levanta para fazer o bem sem olhar a quem. É quando ela se levanta para amar, para se entregar, para se doar. É assim que um filho vê a manifestação de Deus na figura do seu pai. Quando ele ama incondicionalmente, apesar dos seus erros. É assim que o marido vê na esposa a presença de Deus. Quando ela suporta o marido alcoólatra, quando ela suporta o filho drogado, quando ela suporta tudo e não para de amar, e não para de orar, não para de chorar, não para de viver, porque ela sabe que Deus se manifesta na vida de quem busca e de quem confia, e assim ela manifesta a presença de Deus na sua vida, e essa é a primeira chamada que nós recebemos de Deus. Devemos viver de tal maneira que a presença de Deus se manifeste no corpo de Cristo aqui na terra. Quando Eliseu ia passando a cavalo e alguém olhando distante, disse, ali vai um homem de Deus. Como eu queria que alguém dissesse isso a meu respeito um dia. Que me vendo passar de longe dissesse, ali vai um homem em quem a presença de Deus se manifesta, porque é humilde, porque é paciente, porque é dócil, porque é longânimo, porque se parece com Cristo. Esse é o sentido. Quando disse uma história aí, eu até já contei isso aqui uma vez, estava no enterro lá do cara, a mãe e os 3 filhos sentados perto do caixão, e chegou o colega do trabalho e fez, mas João era um homem tão bom, tão amável, tão dócil, pena que morreu tão novo. Aí sai, aí vem o outro, um homem humilde, carinhoso, atencioso, um homem que prestava atenção em tudo. Aí vai embora, aí chega o outro e diz, rapaz, esse homem era tão amável, uma pessoa de bom trato. A mulher se inquieta, diz, meu filho, vai ver se é teu pai mesmo que está nesse caixão, porque eu não estou reconhecendo essas características nele, sabe? Tem muito cristão vivendo dessa maneira,
vivendo sem compreender qual é o seu papel na vida, sem manifestar a Deus na sua vida, sem entender que tudo aquilo que nós recebemos para glorificar o nome do Senhor, para manifestar a presença de Deus, para ir adiante nessa luta, mas ir mostrando que Deus não caminha ao nosso lado, Deus nos ampara, nos sustenta e nos eleva. Sabe, nesse texto ele usa uma palavra muito linda. Ele diz que sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aí, quando as pessoas leem isso, suportando uns aos outros em amor, as pessoas pensam: eu tenho que aguentar aquele marido mala, eu tenho que aguentar aquela esposa que só me dá prejuízo. Suportar, aqui nesse contexto, não é isso. Suportar é o que essa mesa está fazendo aqui, está suportando isso aqui em cima. Suportar é dar suporte, é ajudar, é elevar, é não deixar cair, sabe? É não deixar se afundar nos erros, é não deixar se envolver com o pecado, é não se deixar envolver com a maldade. Suportar é dar a contribuição para que a sua família seja melhor, para que a família do vizinho seja melhor, sabe? Ao invés de você chamar seu vizinho de um mala sem alça, que deixa a pia aberta lá a noite toda, gastando a água do condomínio, ao invés de você criticar aquele cara que faz o barulho, sabe? Deus te chama para, com humildade, com docilidade, com paciência, com longanimidade, dar suporte a essas pessoas, fazer delas pessoas melhores, buscar estratégia inversa à de Satanás, que te pegou no paraíso e te tirou dele. Nós fomos chamados, está lá em 1 Pedro 2,10, aliás 2,9 e 10, das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as grandezas do que Cristo realiza em nós, porque nós não éramos sequer um povo e agora somos um povo. Nós não tínhamos um Deus e agora temos um Deus e podemos caminhar com esse Deus. É para isso que recebemos os dons e é para isso que somos chamados, para manifestar a presença de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos qualificados da presença de Deus, para que as pessoas olhem para a nossa igreja, e aqui agora eu estou falando como comunidade, e vejam e olhem como olharam lá em Atos dos Apóstolos, em que as pessoas olhavam a unidade daquela igreja e se achegavam porque admiravam o amor que havia ali, a mutualidade que havia ali, a paciência, a docilidade, a humanidade que estava presente, e as pessoas se achegavam cada vez mais em maior número para participar da igreja de Deus, porque aquela igreja dava o testemunho da presença do Pai o tempo inteiro. É para isso que Paulo está nos preparando aqui nesse texto, para chegar mais à frente e falar sobre a diversidade dos dons espirituais. Nos versículos 4 a 10, Paulo nos dá o segundo passo de preparação para termos uma identidade com Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa que ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, até que todos alcancemos, aí pulamos para o versículo 13, para entender até que ponto ele faz essas coisas, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Paulo nos preparando para uma conversa sobre os dons vindos do Espírito Santo, os dons vindo como um presente de Deus, os dons que precisam ser usados para manifestar a presença de Deus. É a primeira coisa que ele nos mostra, que a igreja deve imitar a Deus de tal maneira que as características de Cristo possam ser vistas em nós, coletiva e individualmente. Mas aqui ele nos chama agora a construir a unidade da igreja e relembrar-nos sobre o quanto somos dependentes uns dos outros. Ele afirma aqui que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Ele afirma que há um só corpo e que deles nós somos apenas parte. Paulo nos chama, antes de falar sobre os dons espirituais, ele diz: ora, primeiro saibam de uma coisa, vocês precisam manifestar o caráter de Cristo, vocês precisam manifestar a identidade, a presença de Deus no corpo de Cristo, para que as pessoas saibam com quem estão falando com os embaixadores do reino de Deus, com os representantes de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:20 ele nos ensina isso. Mas agora ele diz: olha, prestem atenção, existe uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Somos unidos em torno de uma coisa só. Não podemos nos desviar desses caminhos que são únicos, desses caminhos que são suficientes, desses caminhos que são perfeitos. Mas ao mesmo tempo, ele diz que Deus distribui os dons. Deus sabe que nós somos diferentes enquanto seres. Deus nos criou, Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes fisicamente, Deus nos fez diferentes em termos de personalidade, Deus nos fez diferentes em espiritualidade, Deus nos fez diferentes em muitos aspectos, mas mesmo assim, Ele nos chama para viver a unidade e a consciência de que somos parte de uma missão maior, de algo mais lindo do que a nossa própria individualidade. Gente, 3 perguntas são feitas no mundo da filosofia. Eles perguntam de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido de nossas vidas e para onde vamos. Eles se debatem, eles lutam, eles brigam, inventam histórias. Darwin, não sei quem, sabe, o homem veio do macaco. Eu não sei, só se for tua avó, porque a minha era gente, né? Mas não conseguem dizer de onde o homem vem, não conseguem dizer para onde o homem está indo, mas principalmente não conseguem dizer o que estamos fazendo aqui. Qual o sentido dessa vida? E Paulo nos dá esse sentido a partir dessa unidade em Deus, essa unidade de fé, essa unidade em Cristo. E diz: nós vivemos para esta unidade perfeita em Cristo. Nós vivemos para sermos a identidade, para termos a identidade completa com Cristo. Nós vivemos para a glória do Senhor, que ainda não está plenamente manifesta, mas um dia será plenamente manifesta. Somos diferentes, mas somos unidos. E ser unidade não quer dizer igualdade. Unidade quer dizer pessoas diferentes, coisas diferentes, momentos diferentes, se unindo em torno de um mesmo objetivo. Uma família, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, mas devem buscar unidade para os propósitos da família. Dentro de um trabalho, chefe é chefe, subordinado é subordinado, colega é colega, diretor é diretor, dono é dono, e assim se forma a busca pelos objetivos da empresa. No corpo de Cristo, cada um recebe um dom, cada um recebe um caminho, cada um recebe uma função, mas o que nos importa é a unidade plena
da igreja e a percepção que somos dependentes uns dos outros. Paulo começa a dizer: acaso a cabeça pode dizer que não precisa da mão, ou a mão pode dizer que não precisa da cabeça? Sabe, essa ideia de corpo é muito linda. Essa ideia de corpo, essa metáfora do corpo é muito forte. Imagina se eu arranco a minha mão e jogo ela fora. Ela até vai parecer uma mão, mas ela deixou de ser mão. Ela não serve mais para nada. Se eu arranco a minha mão e jogo ali, ela perdeu a característica maior da mão, que é obedecer ao meu cérebro, pegar as coisas, tocar nas coisas, sentir as coisas. Ela deixou de ser mão. Assim Paulo diz também: aquele membro que se afasta do corpo deixa de ser membro, deixa de ser participante, porque nós precisamos uns dos outros para viver a unidade de Cristo, para viver em torno de Cristo. Aquilo que já citei aqui, que 1 João capítulo 2 nos ensina: se nós não podemos amar o nosso irmão a quem vemos, como vamos dizer que amamos a um Deus a quem não vemos? Nós dependemos uns dos outros em tudo. É no nosso amor ao próximo, é no nosso serviço ao próximo que se manifesta o nosso amor a Deus, o nosso temor a Deus, o nosso serviço a Deus. No grande julgamento, descrito lá em Mateus 25, lá no finalzinho do capítulo, quando Jesus está separando os bodes das ovelhas e dizendo que porá os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e chegará para alguns e dirá: venham para mim, amados do meu Deus, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me deste de vestir, estive doente e cuidaste de mim, estive preso e me visitaste. E eles dirão: mas mestre, quando fizemos todas essas coisas? E ele responderá: todas as vezes que fizeste isto a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizestes. Há outro grupo, um grupo que estava dentro da igreja, um grupo que dançava, pulava, podia até ser do reteté, canelinha de fogo e tudo mais, né? Chegou e disse: apartai-vos de mim, malditos. Olha que expressão forte. Porque eu tive fome e não me deste de comer, porque eu tive sede e não me deste de beber, porque eu estive nu e não me deste roupa, porque eu estive doente e preso e não me visitastes. E perguntarão: Senhor, quando deixamos de fazer essas coisas? Todas as vezes que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, não deixaste de fazer a mim. Essa é a expressão máxima de que no momento em que realmente importa, no momento em que seremos avaliados, Deus olhará o reflexo do que fizemos em nossas vidas e verá como usamos os dons, como usamos as coisas que recebemos, como usamos tudo aquilo que temos em nosso próprio favor ou em favor do outro. Por isso Paulo nos chama para sermos unidade, porque como unidade nós seremos capazes de fazer todas essas coisas. A Missões Mundiais tem um slogan lindo que diz assim: pés que vão, joelhos que se dobram e mãos que doam, se referindo exatamente à unidade da igreja, porque nem sempre você tem condições de entrar nos presídios, nem sempre você tem condições de evangelizar lá na África, nem sempre você tem condições de ir até os hospitais, mas você pode dobrar os seus joelhos, você pode contribuir financeiramente, você pode fazer parte da unidade do corpo com aquilo que Deus já lhe deu, com os instrumentos que Deus já lhe entregou. Nos versículos 11 e 12, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui ele nos diz que os dons são para edificar, que a nossa identidade em Cristo nos possibilitará sempre edificar a igreja individual e coletivamente. Edificar a igreja através dos dons
sabendo da importância de cada um e percebendo como cada um de nós participa do desenvolvimento da igreja. Portanto, queridos, não são as posições de destaque que importam a Deus, mas são as posições de servidão. Sabe, quando nós olhamos para esse palco aqui, e se nós fôssemos chamados a descrever quando a banda está aqui, ou quando o pregador está aqui, e dissesse, diga aí tudo o que você vê no palco, a maioria de nós diria, nós vemos uma bateria linda, uma guitarra brilhando, nós vemos um baixo, nós vemos violões, nós vemos teclados, nós vemos essa linda cruz, aquele belo rapaz filmando, né? Nós vemos coisas, e aí a gente não vê uma coisa simples que está aqui no palco, e que ninguém talvez preste muita atenção, mas talvez seja uma das mais importantes, o pequeno microfone. O microfone sem o qual seria muito difícil eu falar para vocês, o microfone sem o qual o louvor não reverberaria tão lindo, né? E não chegaria tão confortavelmente a cada um de vocês. O pequeno microfone, que ninguém presta atenção, que todo pregador cospe na cabeça dele, mas ele está aqui fazendo uma função. Não importa se ele é grande, é pequeno, se é preto ou se é branco, ele está cumprindo o papel dele. E quando Cristo nos chama e distribui os dons conosco, não importa quantos serão grandes ou quantos serão pequenos, não importa qual a posição que você estará, você é parte de um corpo, e como parte desse corpo você precisa colaborar para a edificação desse corpo. É assim que esse microfone funciona, e é assim que cada peça desse microfone funciona, dando a sua discreta colaboração, mas importantíssima colaboração, para que nós estejamos unidos aqui, e para que todos nós possamos ouvir tranquilamente e confortavelmente tudo que é dito aqui, tudo que é cantado aqui, tudo que é mostrado aqui, passa por um microfonezinho. Gente, assim somos nós no corpo de Deus. Talvez, às vezes, algumas pessoas olhem e digam, mas rapaz, ninguém me reconhece. E eu te digo, o importante é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Não importa que as pessoas te reconheçam, não importa qual dom você recebeu, se você recebeu o apostolado, o evangelismo, o ensino, o pastorado, gente, ninguém que pisa nesse palco é mais santo, nem tem maiores garantias de salvação do que você. O que garante a minha salvação não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui em cima hoje. O que garante meu reconhecimento em Cristo não tem nada a ver com essas luzes que brilham sobre mim, nem com essas câmeras que apontam para mim e não para você nesse momento. O que me torna importante para Deus não é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, não é porque eu tenho desembaraço de falar melhor do que alguns, ou porque estudei mais teologia, ou porque recebi o dom de profecias, ou porque recebi o dom do ensino. O que importa para Deus é o que Ele fez em mim, é o resgate que Ele realizou em mim, é que Ele me escolheu e me tirou das trevas para a maravilhosa luz. O que importa em você é como você se encaixa dentro desse corpo maravilhoso que é o corpo de Deus. O que importa, meu irmão, não é o quanto você aparece para os olhos do pastor aqui em cima, mas o quanto você aparece para os olhos do pastor que está lá em cima. É isso que nos importa, e os dons vão ser a nossa maximização, a nossa potencialização da nossa identidade com Cristo, desde que nós utilizemos os dons para os motivos certos, e os motivos certos estão aqui nos versículos 14 e 15, quando ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá e para lá por todos os ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo nosso Senhor. Fazer progredir a fé e o conhecimento da igreja para a glorificação do Senhor, é isso que importa, não é que nós, como partes desse corpo, sejamos capazes de fazer progredir a fé
e o conhecimento da igreja para a glorificação do Senhor. Sabe, ele é bem claro aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças, que não estejamos balançando como a onda do mar, nem lançados pelos ventos de doutrina, mas que cresçamos na fé e no conhecimento. E onde é, meu irmão, que se prega o melhor evangelho do mundo? Eu vou te dizer onde se prega o melhor evangelho do mundo: no testemunho de vida. No testemunho de vida. Cristo é a nossa referência de testemunho, e se queremos ter identidade com Cristo, temos que ter um compromisso com a pregação legítima do Evangelho, com esse Evangelho que nos faz progredir na fé e no pleno conhecimento do nosso Senhor. As pessoas conhecerão o Deus que eu demonstrar na minha vida, e não o Deus que eu falo, porque às vezes as minhas atitudes falam tão alto que é impossível que as pessoas ouçam a minha voz, e é necessário que eu viva aquilo que fale, e fale aquilo que eu viva, para manifestar a presença de Deus em minha vida, para que junto comigo, que sou apenas uma parte, uma pequena parte do corpo de Cristo, eu possa colaborar para a edificação do reino de Deus e para o progresso da fé e do conhecimento de cada um de vocês. E isso não se dá por meio do microfone, nem por meio do ensino, se dá por meio da vida que eu vou levar dentro da minha comunidade, se dá pelo testemunho e pela imitação de Cristo, porque tudo isso começa quando Paulo diz no capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, assim como sou de Cristo. Tenho Cristo como referência da minha vida, mas tenho que ter a ousadia de me colocar também como referência na vida de cada um que faz parte do corpo de Cristo. Não eu, Josemar, como pastor, mas você, José, Maria, Josefa, Antônio, Serafinho, Wilson, William, sei lá como é o seu nome, mas você que se coloque agora como aquele que é imitador de Cristo e aquele que diz: olhem para mim, porque eu vivo manifestando o poder de Deus na minha vida. Olhem para mim, porque eu dou testemunho, porque eu sou imitador de Cristo. Olhem para mim, seja ousado e diga: olhem para mim, porque todas as vezes que nós tememos dizer isso, é porque estamos dando margem para que o pecado tome conta de nossas vidas. Então olhem para mim, olhem para o meu testemunho e vejam o que vocês precisam ver, e olhem para vocês, e olhem para quem está ao seu lado, e veja Cristo nele, e você, como parte do corpo de Cristo, diga ao mundo: olhe para mim, porque Cristo brilha em mim, porque Cristo brilha em mim, não por mérito meu, mas pelo que Ele fez em mim, que manifestará hoje e sempre a glória do meu Redentor, não porque eu sou perfeito, mas porque Ele me fez alguém digno da sua vocação, como Paulo diz no começo: tornei-me digno da nossa vocação, por uma coisa só, pela obra que Cristo fez em mim, pelos dons que se manifestam na minha vida, pela personalidade transformada, porque tenho história para mostrar, e não uma história construída por mim, mas uma história construída por Cristo. Esse é o objetivo final de buscarmos uma identidade com Cristo, é que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós motivo para progredir na sua fé, para progredir na sua forma de viver, para progredir no seu conhecimento de Deus, para progredir na sua união, nos seus laços de eternidade com a igreja e com o Pai, o Senhor, o nosso Redentor. Que nós sejamos aquele que possa dizer: olhe para mim, porque eu sou imitador de Cristo.